Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo. Vim aqui trazer uma mensagem da parte de Deus para vocês. Tá aí em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Eu separei duas partes aqui muito lindas que mexeu no meu coração. Olha, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 2. Diz assim: Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Esse oficial aqui era o braço direito de Jorão, rei de Israel. Esse oficial aqui. E ele duvidou da palavra de Eliseu. Ele duvidou da palavra de Eliseu. Aí a gente, passando para outro lado aqui, de segunda Reis, versículo 17, concretizou a palavra de Eliseu. Olha só o que aconteceu. Ó. Versículo 17 agora. Ora, o rei havia posto o oficial cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta, ou seja, esse oficial. E ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus. Esse oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ou seja, esse oficial ele duvidou da palavra de Eliseu. Ele duvidou, ele não acreditou. Entendeu? Continuando. O homem de Deus havia respondido: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Aí o povo estava saindo, né? Aí o povo foi, pisou em cima dele, provavelmente deve ter pisado na cabeça dele, deve ter chutado ele, esse oficial de Jorão, provavelmente, e ele morreu. Entendeu? Por causa que ele duvidou da palavra de Eliseu. Ele duvidou, entendeu? Que Eliseu tinha falado aqui, ó. Olha lá, ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevado serão vendidos por uma peça de prata. Aí o oficial, olha lá, ó o oficial, que falou oficial, o braço direito de Jorão, rei de Israel, é o braço direito, é o oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ele disse ao Eliseu: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ele duvidou, ele não poderia ter duvidado. Mas, só que aí lá na frente a gente viu que depois ele morreu, entendeu? Esse oficial, ele morreu. Então, o que a gente aprende? Que a gente não pode duvidar da palavra de Deus. A gente não pode duvidar da palavra de Deus. E aqui, no caso, esse oficial ele duvidou de Eliseu, que era um homem de Deus. Entendeu? Então, o que eu trago aqui pra gente, que possamos jamais duvidar da palavra de Deus. Sempre acreditar na palavra de Deus. Entendeu? Está aqui esse livro. Entendeu? Jamais. Então, possamos colocar nossa confiança, nossa esperança na palavra de Deus. Amém? Nunca duvidar. Aí, outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês, sobre os 4 leprosos. Olha o que fala aqui, ó. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Olha só. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros. Os leprosos falaram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Ou seja, eles queriam se arriscar, eles estavam passando fome, entendeu? Passando necessidade.
Então eles vamos se arriscar. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Se a gente for lá, dependendo do que eles for fizer com nós, também vamos morrer. Então vamos se arriscar. Vamos se arriscar, ver se eles possam, ver se eles dão alguma coisa para a gente comer. Entendeu? Uns falaram para os outros, uns leprosos falaram para os outros. Entendeu? Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Então, eles se arriscaram. Versículo 5 de 2 Reis, capítulo 7. Versículo 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor, aí que está a chave aqui, ó. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouviram o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Glória a Deus. Ou seja, Deus fez tudo isso de propósito. Entendeu? Tinha um propósito ali. Aí os leprosos chegou ali nesse local, nas tendas, pegaram roupas, pegaram alimentos, comeram, beberam. Deus fez isso de propósito. Ó. Vou até voltar aqui, ó. Versículo 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. E eles nos pouparem. Viveremos. Se nos matarem, morreremos. Entendeu? Ao anoitecer, aí ó, versículo 5, pessoal. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações dos acampamentos, então, quando os leprosos chegaram lá, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouviram o ruído de um grande exército com cavalos de carros de guerra. Entendeu? O Senhor fez os arameus ouvir um grande ruído de guerra, de cavalos, entendeu? E aí, ou seja, aí os arameus ficaram assustados. Aí, ó, em seguinte aqui, ó. De modo que disseram uns aos outros, os arameus disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, os arameus fugiram ao anoitecer. Eles fugiram, os arameus fugiram. Saíram dos seus acampamentos, largaram comida, cavalos, deixaram tudo lá. Aí os leprosos chegaram, e comeram, beberam, pegaram roupas, entendeu? Olha lá. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações dos acampamentos, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram numa outra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Versículo 9. Então disseram uns aos outros, os leprosos disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até ao amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Glória a Deus. Então Deus fez tudo isso de um propósito para os leprosos chegarem lá nessas tendas, comerem, beberem, entendeu? Pegarem roupa, prata, entendeu? Então, isso foi tudo. O que mais me chamou a atenção aqui, meus irmãos, foi que o versículo 5, o versículo 5, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, os leprosos foram ao acampamento deles. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouviram o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram
Olha lá, fugiram ao anoitecer, ou seja, os arameus fugiram. Aí como diz mesmo? Aí como é que fala? Agora deu um branco aqui, ó, terceiro, como é que fala aqui? Aí os leprosos, aí os leprosos chegaram, entendeu? Aí os leprosos chegaram. Então, meus irmãos, o que a gente aprende aqui? Que Deus, ele é poderoso, cara. Deus é poderoso nas nossas vidas e ele tem cuidado de nós. Olha só o que Deus fez. Deus, ele teve compaixão, teve misericórdia desses leprosos e Deus deu comida para eles, deu mantimento para eles, entendeu? Deus se lembrou deles. E os arameus fugiam dessas tendas, do local deles ali, os leprosos chegou, pegou tudo. Aí depois os leprosos pegou e falou assim, isso que a gente está fazendo não está certo. Temos que ir lá no palácio contar tudo o que aconteceu. Que são dia de boas notícias. Então o que a gente aprende aqui também? Quando você tiver uma boa notícia, que o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua vida, compartilha. Compartilha. Olha que Deus me deu. Olha o tanto que esse Deus é grande. Tanto que esse Deus é poderoso. Compartilha. Compartilha. Entendeu? Se você está evoluindo aí, não vai um exemplo no teu esporte, compartilha. Glorifica o nome do Senhor. Se Deus te deu uma casa própria, compartilha. Então, se você confia na palavra do Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, se você confia que Deus está na sua vida de todo o seu coração, se você coloca Deus em primeiro lugar de tudo na sua vida, aí tudo que acontecer na sua vida, você crê que Deus está fazendo, compartilha. Glorifica o nome do Senhor para as pessoas. Inveja nenhuma, olho gordo nenhuma vai chegar na sua vida, porque você confia na palavra do Senhor. Você coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar de tudo na sua vida. Compartilha. Compartilha. E o que Deus fez com esses leprosos, cara, é só Ele mesmo. Só Ele. Então essa é uma pequena mensagem que Deus tocou. Durou aí uns 12 minutos, mas tá bom. Que Deus abençoe muito você. Que essa mensagem venha edificar o coração de vocês. Amém? Deus abençoe.